dia. Seja bem-vinda, Ruth. Vamos declarar o nosso coração nesta manhã. Seja bem-vindo, Thaisa, bom dia. Declare o seu coração nesta manhã. Bom dia, Gisele, Clésia. Manda um convite aí, Jaquésia, para eu te chamar depois. Sejam bem-vindos, amadas. Declare o seu coração nesta manhã. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Ora na manacheira na manas. Traz cura nesta manhã. Ora na manas. Cura seu povo. Muda a nossa história. Eu te amo, filhos. Sim, Pai, nós queremos mergulhar. Nós queremos mergulhar. Declare o seu coração, minha irmã. Eu quero ser curada. Minha geração, cura minha geração. Cheira na manas. Sim. Traga cura nesta manhã. Traga cura sobre o teu povo nesta manhã. Declare, minha irmã, nunca mais haverá dor. Está. Tudo é sobre ele, tudo é sobre o poder dele, a autoridade dele. Glória a Deus, aleluias. Glorioso, majestoso, poderoso. Declare o seu coração nesta manhã. Maranata, ora vem. Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Vem Jesus. Vem com as nuvens. Vem Jesus. Nós precisamos de você, Jesus. Declare o seu coração nesta manhã, minha irmã. É tudo sobre ele. Tudo é sobre ele, sobre o poder dele, sobre a autoridade dele. A presença dele que cura, que liberta. Cubra-nos de quem você é, Jesus. Sim, Jesus, nós queremos viver uma vida diferente. Nós queremos um fluir diferente neste ano de 2021. Nós queremos ser usadas e ousadas. Em nome de Jesus. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Mas essa sessão diante Sejam de ti, bem-vindos. nós entregamos. Vem Espírito Santo. Com autoridade. Fala ao nosso coração, transmite o seu coração ao nosso coração, Jesus. Fala mesmo, Jesus. Nós estamos esperando você. Sim. Você está pronta, minha irmã? Jesus está voltando. Você está pronta? Não sabemos nem a hora, nem o lugar, mas Ele está chegando. Ele está chegando. Ora, Namanás. Nós estamos te esperando. Declare o seu coração nesta manhã. Ah, Jesus, nós precisamos de Ti. Nós precisamos da Tua misericórdia sobre este mundo caído. Nós precisamos do Teu sangue sobre esta geração. Nós precisamos de um novo decreto sobre o Teu povo. Um decreto de amor e não de ódio.
Nós clamamos nesta manhã, vem Espírito Santo, muda histórias de gerações, escreve novas histórias, quebranta corações, cura almas. Nós precisamos de Ti, nós precisamos de Ti, nós precisamos de Ti. Ora na Sim, Jesus. Amém, glória a Deus, glória a Deus, aleluias. Amadas, sejam bem-vindas. Hoje é um dia muito especial. Hoje é o penúltimo dia do nosso jejum. E hoje nós vamos estar orando para que o Senhor escreva um novo decreto sobre a nossa história, sobre a nossa geração, sobre a geração. Hoje no final a Clésia vai estar orando por alguns minutos para que histórias sejam mudadas, sabe? Nós precisamos orar para que a nossa geração seja transformada espiritualmente, sabe? E hoje eu quero falar um pouco sobre os personagens do livro de Esther. Eu quero falar um pouco sobre história. E enquanto eu estiver falando, eu quero que você lembre da sua história. Da história dos seus avós, da história dos seus bisavós, dos seus pais. Eu quero que você lembre da história deles. Como eles foram, como eles agiram, como eles reagiram, qual legado eles deixaram. Sabe? Isso é muito importante. Nós vamos entender. Sabe, no livro de Esther nós temos alguns personagens. Começando pelo rei Assuero. Depois veio a rainha Vasti, a rainha Esther, Mardoqueu, este homem cheio de sabedoria, Bigtã e Teres, que foram aqueles dois que tramaram a morte do rei. Não se fala muito da história deles, mas será por que eles tramaram a morte do rei? Qual foi o motivo? Eles trabalhavam junto com o rei. A palavra de Deus diz que o rei Xerxes, ele reinou sobre 127 províncias. Ele era um homem muito influente, ele era um homem muito rico e ele era também um homem bondoso. A palavra de Deus nos fala sobre isso. Ele abria as portas do palácio para o povo. Sabe, mas hoje eu quero falar sobre um personagem que nós olhamos para ele e vemos ele como um homem odioso, Amã. Um homem que tramou a morte não só de um judeu, mas de todos os judeus. Ele não queria somente matar o homem, ele queria destruir, exterminar todos os judeus. Era ódio demais. Imagina, mas não. Matar esse aqui não é suficiente. Tem que matar a história dele. Eu tenho que matar o rastro deles, a genealogia deles. Eu tenho que matar a semente deles. Tudo para que eles não venham nascer mais. É isso que o inimigo quer fazer. Como ele tentou matar Jesus, como ele tentou matar Moisés, sabe? Destruir a história. Sabe, amados, o inimigo tem destruído famílias. E nós precisamos entender que a história de um homem é algo muito importante. É algo muito importante, sabe? Amã, ele não só acordou naquela manhã como um dia comum e disse, não, eu vou exterminar esse povo. Não. Sabe? Nada acontece de um dia para a noite. Nada acontece por acaso. Hoje nós levantamos, mas nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. Sabe, amadas? A nossa igreja está de luto. Uma irmã nossa de 53 anos, ela saiu para fazer compras, talvez para fazer um jantar em casa. E ela passou mal ali no mercado mesmo, ela teve um ataque fulminante, ela morreu imediatamente.
Sabe? Nós somos como um sopro. A nossa vida não nos pertence. Ah, não, eu vou deixar para depois eu faço. Não, nós precisamos fazer hoje. Hoje é o dia, agora é a hora. Sabe? Nós aprendemos com essas histórias. Deus, ele nos leva a conhecer a história dos outros, para que nós venhamos entender que nós somos como um sopro, não somos nada, sabe? Eu quero falar 3 lições que nós aprendemos com a história de Esther. A primeira, que os planos de Deus jamais serão prejudicados com os eventos deste mundo. Sabe, talvez você pense, nossa, estava acontecendo tanto avivamento, estava acontecendo tanta conferência, estava acontecendo tanta coisa, aí veio o Covid. Não, amados, nada fugiu dos planos do Senhor. Não é um vírus, uma peste que para os planos do Senhor, não, muito pelo contrário. Ele está fazendo a vontade dele. Ele está, sim, sob o comando. Nós precisamos entender isso. O segundo, os propósitos de Deus não são frustrados por fracassos pessoais, conjugais, emocionais do seu povo. Sabe, o nosso maior erro é pensar que nós estamos tristes, fracos, desesperançosos e que ele também está. A palavra de Deus diz que ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Sabe? Nós enfraquecemos, ele não, ele continua forte. Nós adoecemos, ele não, ele continua forte. Nós morremos, mas ele continua vivo. Nós precisamos entender isto. A terceira coisa, o povo de Deus não é excluído das posições por causa de problemas ou dificuldades ou perseguições. Ah, eu tenho chamado, mas eu não consigo porque eu sou perseguida por... Não. Se você estiver vivendo na vontade de Deus, em obediência, nada vai tomar o seu lugar. Nós falamos sobre isso, acho que foi na live 3, que ninguém ocupa o nosso lugar. Ele manda te chamar para sentar. Ele que manda. E ele manda todos esperarem em pé. Mas para isso nós precisamos estar no lugar de obediência. Fazendo a vontade dele, não a nossa. Porque se eu estou fazendo a minha vontade, ele não vai me chamar. Porque nós temos o livre arbítrio. Sabe? O que representa isso para você? O que representa entender que nada muda o poder de Deus sobre a nação, sobre a terra, sobre o seu povo? Você já parou para pensar que nós temos um coração como o de Amã? Você já parou para pensar que nós temos uma natureza que odeia, uma natureza que quer vingar, uma natureza que não perdoa? Nós temos. Sabe, amados? Mas como isso pode mudar? Nós podemos pedir a Ele para que cultive em nós um caráter segundo dele. Nós podemos confiar nele. Essa é a parte mais importante. Confiar nele através das circunstâncias. Ah, não, mas eu fui muito injustiçada. Não. Se eu aceitar, eu sou besta. Não, amados. Sabe? Nós precisamos confiar que ele é fiel. Nós não podemos fazer justiça com a própria mão. Amém? Eu estou fazendo essa introdução porque eu quero chegar na vida de Amã. Mas eu quero que você entenda que nós temos uma história. Você tem uma história. Amém? Deus, ele nos criou com 4 características muito importantes. Ele nos criou com características que trazem impacto. Principalmente nós mulheres. Nós temos uma intuição especial. Nós resistimos ao sofrimento. A mulher é muito forte. Eu passei por 3 partos normais. E o meu último filho eu ganhei ele sozinha. Porque não deu tempo do médico nem da enfermeira. A enfermeira saiu para chamar o médico. Quando ela voltou, ele estava no meu braço. Porque meus filhos nasceram
rapidamente. Deus foi muito generoso comigo. Eu senti uma dor rápida, graças a Deus. Temos uma receptividade única, nós conversamos umas com as outras, em qualquer lugar que a gente encontra outra mulher. Eu sou assim, no mercado, na fila do banco. Uma vez foi tão engraçado que eu estava evangelizando uma mulher no mercado e ela falou assim, eu vou na igreja. Eu falei, qual igreja? Quando ela falou, ela era da minha igreja, a gente não se conhecia. Falei, Deus, nós precisamos olhar para o lado, para o banco do lado e conhecer a história dos irmãos ali do lado. Eu fiquei envergonhada, irmãs, mas foi uma lição que eu aprendi. Quarta qualidade, nós somos vulneráveis. Sabe? Se nós estamos indo em um lugar e não sabemos, a gente para, dá um grito ali, onde que fica a casa da irmã Clésia? É uma assim, baixinha, que fala alto. A gente vai falando, a pessoa não sabe nem o que a gente tá falando, mas a gente tá se comunicando. Os homens não. Não, eu sei onde eu tô indo. Fica perdido 3 horas, aí depois resolve pedir. Nós não. Nós fomos criadas assim. Para que nós possamos fazer a diferença. Sabe, amados? Nós temos essas características, mas nós passamos por sofrimentos. Mônica, é maravilhoso viver, maravilhoso. Mas será que nós temos parado para olhar a história do outro? Será que eu tenho parado para olhar a história, sabe, amados? Somente uma pessoa que perde um ente querido pode entender a dor do luto. Sabe? Somente uma pessoa que perde um ente querido. Ontem eu estava aqui imaginando a família da irmã Lúcia, os filhos, o esposo, nessa semana ali, sem saber o que está acontecendo. Ela saiu para ir no mercado e não voltou. Sabe? Ela deixou as coisas ali preparadas. Ela tinha plano de ir para a igreja à noite. Nós estávamos tendo projeto de vida. Sabe? Foi arrancado dessa família. Nós não planejamos, não sabemos o dia nem a hora que ele vai voltar para mim e para você. Sabe, nós não temos dimensão da dor das pessoas. É por isso que nós precisamos amar essas pessoas e não odiar, sabe? Mas eu quero te fazer uma pergunta e eu gostaria que você fosse sincera com você. Você acha que o mundo... Você acha que hoje, quando nós olhamos lá para fora, é tudo maravilhoso? Você acha que a raça humana hoje é uma raça humana feliz? Você acha que tudo acontece por acaso? Sabe, amados? Quantos desafios naturais. Quantas situações. Quantos desastres. Quanto sofrimento nos últimos anos. Se nós formos olhar a retrospectiva. Quantas enchentes, explosões, incêndios, terremotos, deslizamentos, nevascas. Quantas chuvas torrenciais. Sabe? Quando nós olhamos para o mundo, para o planeta Terra, nós vemos explosões vulcânicas. E quando olhamos para o povo, o que nós vemos? Desastres. Sabe, amados? Milhares de crianças que nascem com uma doença. São desastres nas famílias. Milhares de crianças que são abusadas, estupradas pelos próprios pais, bebês recém-nascidos. É de assustar os números. Pelos pais, eu não estou falando por estranho, pelos avós, pelos tios, pelas próprias mães. Milhões de crianças que são usadas em orgias, macumbarias e feitiçarias na nossa nação. Crianças que são cortadas vivas como sacrifício a Satanás. Lembra de Oloque? Sabe? Feminicídio. Quantas mulheres são mortas por dia? Por quê? Isso aconteceu por acaso. Não, amados. Isso faz parte da história. Faz parte da história dessas pessoas. Sabe?
Quantas crianças estão sofrendo por abandono, por rejeição? Quantos estão trancados em quartos hoje, depressivos, não querem falar com ninguém? Sabe? Quantas pessoas hoje não querem viver, não têm força para viver, não têm alegria? Mas essa é a realidade que nós vivemos. Sabe? Pessoas que estão na mesma igreja há anos e não se conhecem. Sabe, amados? Essa é a nossa verdade, mas nós não queremos ver. Sabe? Eu li uma notícia essa semana que meu Deus. O meu mundo para, assim, sabe? O pai que abusava dos 3 filhos de 11 anos. Os 3 trigêmeos. Pensa, um presente de Deus ter 3 filhos. E o pai abusava, estuprava. Amados, a violência doméstica. As nossas casas estão em guerra. Ai, mas isso acontece só lá fora, não acontece aqui, amados. Eu venho de uma história de muita tristeza. A minha família vem de uma história de muita tristeza, de abusos, de estupros, de suicídio, de assassinatos. Minha família é muito grande. Se eu for contar a história, vocês vão achar que é um filme de terror. E eu sei que cada uma de vocês tem uma história diferente. Conhece uma história diferente. Mas nós olhamos isso. Ah, aconteceu. Não aconteceu. Sabe? Esther, ela nasceu de pai e mãe. Ela ficou órfã. Os pais dela morreram. Não é verdade? A palavra de Deus nos diz assim. Nos diz assim. Sabe? Esther, um dia ela entrou no palácio, no outro dia ela era rainha. Nossa, olha, saí da orfandade e hoje estou no trono. De repente, ela fica sabendo que o povo dela vai ser exterminado. Sabe, amados? Muitas vezes, quantas vezes a gente acorda com notícias terríveis? Quantas pessoas estão esperando para ser promovido, para que aconteça algo? Mardoqueu, ele tinha livrado o rei da morte. Ah, eu vou ser reconhecido. Eu vou receber algo. Quem recebeu? Amã. Diante dele. Amã foi elevado a um posto mais alto. Sabe, quantas vezes nós vemos diante de nós aquilo que nós achávamos que era para nós sendo entregado para outra pessoa. Sabe, mas o problema aqui não é a outra pessoa ter recebido. É como que eu vou reagir. O problema aqui não é o mal do mundo lá fora. É como eu estou reagindo dentro da minha casa. Sabe? Mas Mardoqueu, ele era judeu, ele não se curvava. Sabe? O problema dele não era pessoal com a mãe. Ele estava sendo obediente a Deus. O problema dele não era uma rixa com a mãe. Ele estava em obediência. Você acha que a mãe começou tudo isso? Nossa, a mãe era mal. Será que foi ele? Você acha que tudo que está acontecendo na sua vida é por acaso? Você acha que o que está acontecendo na sua vida são apenas erros seus? Escolhas suas? Você acha? Sabe? Eu quero ler um versículo que está em Esther 3, que diz: depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amadata, descendente de Agag. Amã tinha uma história. Qual é a história de Amã? Filho de Amadata, descendente de Agag. Ele tinha uma história. Você é filho de quem? De qual linhagem você é? Qual é a história dos seus bisavós, dos seus avós? Ele tinha uma história. E nós vamos aprender um pouco sobre essa história, sabe? Uma história interessante. Amã,
Um homem que conquistou tudo. A palavra de Deus diz que ele tinha tudo. Riquezas, 10 filhos, tinha uma esposa, tinha status na sociedade, era um homem respeitado e tinha conseguido até que todos se prostrassem diante dele como um rei. Ele tinha tudo, mas ele também tinha uma história. Sabe? E a nossa história, ela pode nos levar ao amor ou ao ódio. A nossa história, ela pode nos levar à vitória ou à ruína. Sabe? Algumas pessoas simplesmente não querem esquecer o passado. Foi o caso de Amã. Sabe? Nós aprendemos em 1 Samuel que Saul, ele recebeu uma ordem de Deus para destruir todos os amalequitas. Ele saiu então para a guerra, mas ele desobedeceu. Eu quero ler aqui o versículo. Ele desobedeceu. Sabe, amados? Quando nós desobedecemos, a nossa geração irá colher. Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Eu trouxe Agag, lembra? A mãe descendente de quem? Agag. Eu trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois de despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de que os sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Saul trouxe Agag vivo. A ordem de Deus era que era para exterminar todos, homens e animais. Mas Saul, ele era um rei fraco. Ele teve medo dos soldados. O que ele fez? Separou os despojos, os melhores, e trouxe Agag como prisioneiro. Grave essa palavra. Mas exterminei os amalequitas. O que Amã queria fazer com os judeus? Exterminar. Sabe, amadas? Por intermédio dos pais de Amã, dos avós, dos tios, dos primos, por intermédio da família dele, ele aprendeu a odiar os judeus. Ele nasceu odiando? Não. Nós não nascemos odiando. Nós não nascemos com espírito de vingança. Nós aprendemos com a nossa família. Sabe? Ele aprendeu a odiar. Ele cresceu entendendo que os judeus precisavam ser exterminados como o povo dele tinha sido. Ele cresceu alimentando esse ódio dentro dele. Foi do dia para a noite? Não. O problema dele era Mardoqueu? Não. O problema dele era a história dele. Era a maneira que ele foi criado. Foi os sentimentos que foram cultivados no coração dele. Sabe, amados? Você acha que quando um homem comete feminicídio, quando ele mata uma mulher, é por algo que ela fez ou não fez? É porque ela largou dele? Não. É porque ele foi criado assim. Que homem não perde. Que mulher, ela precisa ficar com o homem pro resto da vida. Ela tem que ser dele, propriedade dele. Porque ele foi criado assim. Porque o pai falava, olha, você pegar uma mulher, ela é sua. Você não aceita ninguém nunca tomar a sua mulher. Seja homem. Sabe, amados? Qual é a sua história? Amã tinha tudo. Mas quando ele lembrava do ódio que ele tinha pelos judeus, tudo perdia o sentido. Quando ele lembrava da história da família dele, tudo perdia o sentido. Sabe? E tem pessoas que são guiadas pelo ódio, pela vingança. Pessoas que não perdoam. Ah, não, meu avô era assim.
Meu pai era assim, minha mãe é assim, a nossa família é assim, não leva desaforo para casa. Não é verdade? A gente fala isso. Sabe, amados? Este homem que tinha uma história, como eu e você, não é diferente de nós. Nós temos um coração e nós cultivamos também o ódio, a vingança. Mas nós temos um Deus que tem misericórdia de nós. Nós temos o Espírito Santo, porque se nós não tivéssemos, nós cometeríamos crimes. Sabe, amados? Nós não podemos acusar Amã, Bigtá e Teres por eles terem sido maus. Nós temos a mesma natureza que eles. Nós temos a mesma natureza. Mas eu quero te perguntar, você tem cultivado o ódio por alguém? Não, imagina. Eu não. O rancor. Você tem falado, aquela pessoa vai pagar. Eu não vou fazer nada, mas eu sei que o tempo vai fazer ela pagar. Não tem pessoas que falam assim? Eu não vou fazer nada com as minhas mãos, mas eu tenho certeza que essa pessoa vai pagar o que fez para mim. Sabe, amados, isso você está cultivando uma vingança. Porque a palavra de Deus, ela nos diz que a nossa palavra, ela tem poder. Se eu declaro, aquela pessoa vai ser abençoada no nome de Jesus. Aquela pessoa vai prosperar. Aquela pessoa vai vencer. Sabe, eu estou declarando aquilo no mundo espiritual. Mas se eu digo que aquela pessoa vai pagar, não vai ser pelas minhas mãos. Eu não vou me vingar. Tipo, você lava as mãos, mas não lava o coração. Não, eu limpo as minhas mãos, mas o meu coração continua. Entendeu? Então, eu quero que você reflita aí. Você tem um pensamento assim por alguém? Talvez alguém que você diga, tá vendo? Tá lá, ó, na cama, doente. Tá pagando. Olha lá, ó. Viu o que aconteceu? Perdeu tudo. Tá pagando. Mereceu. A gente fala isso. Nosso coração não é diferente de amar. Nós cultivamos e nós precisamos entender que nós precisamos perdoar. Sabe? Nós precisamos perdoar. Tem algum episódio na sua mente que continua vivo? Que quando você lembra, sofre, vem um sentimento de vingança, de ódio em você, uma injustiça. Era isso que acontecia com Amã. Ele estava feliz vivendo a vida dele, mas quando ele via Mardoqueu, ele não enxergava Mardoqueu. Ele enxergava o povo judeu. Ele lembrava das palavras que ele ouviu desde criança: judeu tem que morrer. Esse povo tem que ser exterminado. Esse povo tem que sair do nosso caminho. Eles não são nada. Eles ficam num lugar, no outro, atrapalhando. Ele só lembrava disso. E o que ele fez? Colocou o plano em prática. Sabe, amados? O inimigo, ele pode até querer destruir você. Mas o último decreto é de Deus. Talvez o inimigo tenha tentado destruir a sua história, a sua família. Mas o último decreto é de Deus. Sabe? Nós precisamos entender isso e aprender 3 coisas com a história de Mardoqueu, Amã e do rei Assuero. A primeira delas, nunca se esqueça de que sempre haverá alguém que irá ressentir pelo que Deus está fazendo na sua vida. Sabe, amados? Sempre alguém vai te invejar. Sempre alguém vai tentar tirar você do seu lugar. Mas nunca vai tirar Deus de você. Porque se você caminha com Ele, pode tirar da posição, pode tirar do cargo, sabe? Isso não influencia. Não influencia. Sabe, amados? Nós seremos perseguidos. Nós seremos perseguidos. Mas nunca abandonados. Nunca desamparados. A segunda coisa que nós aprendemos com Amã: nunca subestime a natureza diabólica da vingança que há em você. Não,
é só um sentimento, né? Não. Saul perdeu o reinado, Saul morreu, porque ele cultivou um sentimento de ira, de inveja, que se tornou um ato de vingança, que ele incansável. Sabe, amados? Foi somente um sentimento. Ah, Davi vai ficar no meu lugar. Davi tá melhor do que eu. Davi tá ficando mais importante do que eu. Mas Davi, as músicas para ele são mais bonitas do que as minhas. Não cantam mais assim para mim. Ele foi cultivando uma inveja, um ódio dentro dele. E isso levou ele à destruição. Ele e a família. Ele não foi sozinho. Nós precisamos entender isso. O que nós fazemos influencia nos nossos descendentes. O que os nossos avós fizeram influencia hoje na nossa história. Sabe, mas nós aprendemos com a palavra que nós não precisamos viver um decreto de ódio, um decreto de extermínio. Nós podemos sim escrever uma nova história, mudando as nossas atitudes. O que nós aprendemos com Assuero: nunca valorize demais a sua própria importância. Ah, não. Deus me escolheu, eu sou ungido, estou no meu lugar, então nada pode. Não. Não é sobre o lugar que você está. É sobre o seu coração. Sabe? Deus, ele usa homens numa igreja com 10 pessoas. Deus, ele usa você com uma pessoa. E Deus usa pessoas com multidões, milhares de milhares. Mas são todos iguais. Todos no mesmo propósito de Deus. Então nós não podemos nos valorizar demais. Ah, eu sou estudada, sabe, amados? Nós precisamos entender que nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso, sabe? Nós vemos tantos incidentes e acidentes. Nós vemos tantos ataques terroristas. Como teve nos Estados Unidos, September 11. Sabe, amados? Eu estava lá nessa época, é um campo de guerra. É muito triste. Nós vemos, amados, ataques nas escolas. Quantas acontece por acaso? Não. Foram crianças que aprenderam, cresceram, entendendo, olha, você precisa odiar. Se fizer com você, você tem que matar. Você tem que vingar, não aceita. O mundo tá assim. Pessoas que foram criadas dentro do ódio. Pessoas que foram abusadas. Pessoas que foram traídas. Pessoas que foram, sabe, deixadas de lado. Elas cultivaram o ódio. Nós não nascemos com ódio no coração. Sabe? Às vezes eu olho para essas pessoas, eu tenho compaixão delas. Porque eu não vejo aquele momento ali, mas toda uma história. O que aquela pessoa passou até chegar ali. Não é questão de defender, sabe, essas pessoas, mas de entender a história, para que eu queira uma história diferente para minha família. O que nós temos cultivado na nossa geração? O que nós temos cultivado? Ódio no trânsito, um querendo passar em cima do outro. Não pode ceder a fila do mercado para alguém que tem menos coisas. Não, o direito é meu, eu cheguei primeiro, eu tô esperando. Sabe, amados? Um povo nervoso. Você vai na fila do banco, tá um, sabe, querendo matar o outro para entrar primeiro. Eu tô falando de povo de Deus, amado, tô falando do povo do mundo, não. Cultivando ódio, sabe? Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Quando uma pessoa chega a cometer suicídio, ela planejou. Tem uma história. Tem uma história. Qual é a sua história? Qual é a história da sua família? O que a sua família vai deixar de legado? O que você está ensinando para os seus filhos? Como você tem agido e reagido diante das circunstâncias? Sabe, o que muda a história de Mardoqueu é que ele agiu e reagiu diferente. Ele não agiu como Amã, não. E ele foi honrado. E ele alcançou o lugar dele de honra. O povo dele não foi exterminado, mas sim Amã. Mas ele agiu com obediência, com sabedoria e amor. A palavra diz que ele se vestiu de panos de saco. Ele não se exaltou com o seu ego,
mas ele sim se humilhou. Sabe, esse é o caminho para que nós possamos ver uma história diferente para os nossos filhos, para os nossos netos. Porque a nossa geração, ela não vai viver muito, mas e aqueles que vão ficar? Eles vão estar disseminando o quê? O que eles vão lembrar que nós ensinamos? Quando eles veem alguém diante deles, como Amã viu Mardoqueu, eles vão lembrar que foi cultivado um ódio contra os judeus, que esse povo precisa ser exterminado? Ou eles vão lembrar que nós precisamos amar o próximo, cuidar do próximo, perdoar? Sabe, amados, nós vamos orar hoje com a Clésia. Ela vai orar por um novo decreto de Deus sobre a nossa vida. Ela vai orar hoje por um novo decreto, a história de Deus sobre a vida, para que hoje mude a nossa história, para que nós possamos ser lembrados não como um povo mau, não como um povo que cultiva ódio e vingança, sim, mas que nós venhamos ser uma geração lembrada por ser humilde, uma geração lembrada por cultivar o amor, amém, por Jesus. perdoar. Glória a Deus. Amém? Amém. Paz do Senhor, minha Seja linda. bem-vinda, Clésia. Amém, Guerreira Mônica. do Senhor, mulher de oração. Eita Deus, Pai do Senhor, minha linda. Que palavra forte, Jesus amado. Glória a Deus, Glória a Mônica. Deus. Já podemos iniciar? Sim. Sim, né? Então vamos orar. Você tem aí 20 minutos para orar, declarar, decretar. Amém. Porque eu creio no poder da oração. E você, Glória a Clésia? Deus. Eu também creio, Mônica. Eu sou fruto de oração, né, Mônica? Sou fruto de oração. Eu passei por consagração na infância, né? A santo. E, inclusive, o meu nome tem o nome de uma santa também, né? Por causa de consagração. Mas, da mesma forma, meu pai depois teve um entendimento e eu vim para os caminhos do Senhor, afastei dos caminhos do Senhor. E eu voltei 7 anos depois por resposta de oração. Então... Mas você vê na história de Esther que o nome dela foi mudado. Exatamente. O seu nome já foi mudado. Já foi mudado. No céu. Já foi mudado. Já, você é filha. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então vamos orar? Grandioso Bora. Deus, eterno Pai. Paizinho querido, nós unificamos, Senhor, meu Deus e meu Pai, a nossa fé, Senhor, meu Pai, nesse dia. Pai, como a Mônica já ministrou aqui nesse dia, Senhor, a tua palavra, ela ministrou, Pai amado, sobre o nosso coração. Ela trouxe, Paizinho querido, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, aquilo que o Senhor tem preparado para o teu povo. Senhor, meu Deus, mas existem ainda, Paizinho querido, pessoas que estão, Senhor, cativas, Pai amado, cativas em suas histórias, cativas, Senhor, meu Deus e meu Pai, pela ignorância, cativas, Senhor, meu Deus e meu Pai, pela ignorância, pela ingenuidade dos seus pais, por escolhas, Senhor, meu Deus e meu Pai, erradas, que foram feitas, Senhor, outrora no passado. Assim, Senhor, meu Deus, como ela ministrou, Pai amado, sobre a história de Amã. Deus amado, quantas famílias, quantas pessoas, Paizinho, estão aqui aprisionadas por causa de uma escolha errada que os seus antepassados fizeram. Mas como a Mônica acabou de dizer, papai, o Senhor tem uma nova história para aqueles que refugiam em Ti. O Senhor tem um novo tempo para aqueles que refugiam em Ti. Assim, Paizinho, como o Senhor tirou, Senhor, meu Deus e meu Pai, a Radassa, Pai amado, e colocou a ela, trouxe a ela um nome, Senhor, meu Deus, um novo nome. Senhor, meu Deus, o Senhor tirou ela de um estado de orfandade, colocou ela no centro da vontade do Teu querer, Senhor, mostrando que o Senhor é Pai, que o Senhor é Deus, decantaramassuberabanábia, que o Senhor muda nome, que o Senhor muda história. É em Teu nome, papai, que nós estamos aqui nessa manhã, declarando que o Senhor mudará nomes, que o Senhor mudará história. E não é somente nome na sociedade, não é somente nome, Senhor, meu Deus e meu Pai, para homens aplaudirem, mas é no conceito, no mundo espiritual. Senhor, meu Deus, é quebrando cadeias, Pai amado, que histórias sejam mudadas. Pai amado, aqueles que nasceram cativos, Paizinho querido, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos libertação nessa manhã.
Ó Senhor Jesus, o Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. O Senhor Jesus é a verdade que nos liberta. Então, nesse dia, nesta manhã, nós declaramos por terra que aqueles, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que estão cativos em suas emoções, Pai amado, por causa de palavras que foram declaradas pelos seus pais, por causa de palavras que foram declaradas por ti ou por alguém de autoridade sobre a família, Senhor, e hoje essa pessoa está cativa, está pensando em morte, está cativa pelo medo, está pensando, Senhor, meu Deus, em tirar a própria vida. Em nome de Jesus, nós declaramos por terra toda palavra, Senhor, frívola, toda palavra de morte que tem assolado as emoções, que tem assolado esse coração, que tem feito pensar, Senhor, que essa pessoa é uma fracassada, que essa pessoa é um derrotado. Não, Paizinho, em nome de Jesus, eu clamo para que o Senhor abra a mente, abra o entendimento, remachei de cantaramassube, para que ele, para que ela possa entender, Senhor, que assim como diz a tua palavra, lá, Senhor, meu Deus e meu Pai, em 1 Pedro, que vós sois geração eleita, vós sois sacerdócio real, remanabachei, não é o que fizeram no passado, não são as escolhas que seus pais fizeram que vai determinar o que você está vivendo hoje, remachei de cantaramassube, Paizinho, mas sim, Pai amado, aquilo que o Senhor decretou para nós. Mas como o papai já foi ministrado aqui pela Mônica no dia de hoje, nós precisamos viver em obediência. Nós precisamos estar debaixo da tua palavra. Paizinho querido, porque é o Senhor, Emacantaramassúbia, é a tua palavra, Pai amado, que quebra a maldição hereditária. Remachei, decanta a tua palavra, diz, Pai amado, que o Senhor visita a iniquidade dos pais e os filhos, Senhor, meu Deus e meu Pai, mas quebra a maldição hereditária. Pai amado, então, Senhor, meu Deus, a partir do momento que nós submetemos debaixo da tua vontade, de que nós submetemos debaixo do teu fluir, do teu mover, da tua palavra, nenhuma condenação há para aqueles que estão em ti. Por isso, Pai amado, essa pessoa que padece com enfermidade, que tem visitado a sua família, que tem visitado parentela, nós decretamos por terra nesse dia, em nome de Jesus. A tua palavra diz, Pai, que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. Então hoje, Paizinho, nós tomamos posse em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, daquilo que foi liberado na cruz por nós. Em nome de Jesus, nós declaramos por terra agora toda maldição hereditária na área da saúde, toda remachei, decantaramassubi, tudo aquilo que foi aberto em mundo espiritual, Pai. Vidas que foram consagradas ainda na infância e não sabe, Pai amado, nós declaramos agora, se ela confessou a Ti, Senhor Jesus, nós declaramos agora em nome do Senhor Jesus, que toda consagração, toda aliança feita, Senhor, meu Deus, na inocência, no subconsciente, nós declaramos quebrada agora em nome do Senhor Jesus. Pai, mas eu quero clamar por aquela pessoa que a outrora não te conhecia, mas que fechou a aliança, Senhor, meu Deus e meu Pai, e hoje está, Senhor, sofrendo com isso. Nós declaramos quebrada pelo sangue do Cordeiro. Rebachei de cantaramassúbia arabanábia. Paizinho querido, Paizinho amado, nós não somos mais escravos do medo, porque como diz a Mônica aqui, Senhor, meu Deus e meu Pai, nós somos filho, Pai, e nós precisamos, Paizinho, ter esse entendimento. Meu Deus e meu Pai, nós precisamos, Pai amado, nos posicionar na palavra. Nós precisamos, Paizinho querido, nos posicionar na tua verdade. Pai amado, Pai querido, por isso eu clamo a Ti, por fome e sede da tua presença. Pai amado, por isso eu clamo a Ti, rebachei de cantaramassúbia, que assim como Jesus, enquanto estava aqui, tinha fome e sede pela tua presença, de estar em intimidade contigo, de estar em comunhão contigo, remachei de
Cantaramasúbia, nós clamamos a Ti nessa manhã. Pai amado, essa mulher que deixou de acreditar no casamento, porque ela ouviu a sua mãe dizer que não há casamento feliz. Ela ouviu a parentela dizer que não há uma história feliz dentro do casamento. Em nome de Jesus, eu quero declarar vida sobre a mente, sobre a emoção desta mulher agora. Paizinho, eu quero trazer a memória dela pelo Teu sangue carmesim, que o casamento foi o Senhor que instituiu lá no Éden. Remachei decanto, e o Senhor não cria coisas ruins. O Senhor não cria plano pela metade. A Tua obra é perfeita. Oh, rebachei decanto, aramassúbia. Então, Senhor, meu Deus, que a mente desta mulher seja renovada em Ti. Que ela venha posicionar, Senhor, meu Deus e meu Pai. Paizinho querido, assim como Joquebede posicionou, no meu filho ninguém toca, na minha casa Satanás não mexe. Havia, Pai amado, um decreto de morte sobre o filho daquela, sobre os filhos daquela geração, mas aquela mulher se posicionou. Eu conclamo, Pai, nessa manhã, Paizinho querido, em nome do Senhor Jesus, ousadia sobre as Tuas mulheres, neste tempo, nesta geração, para que elas venham posicionar dentro de suas casas, dentro de seus lares. Rebaixei de Cantaramasúbia, dizendo: aqui não, aqui tem um decreto de Deus, e é um decreto de vida. Rebaixei de Cantaramasúbia. Oh, Deus amado, Deus querido, Deus tremendo, Deus maravilhoso, Deus de poder e de mistério. É o Senhor quem muda a história, é o Senhor que traz o decreto de vida. Remachei de Cantaramasúbia. Nós renunciamos, Pai amado, às alianças que fizemos na ignorância. Nós renunciamos, Senhor meu Deus, às alianças que fizemos conscientemente e refugiamos debaixo do sangue do Cordeiro. Remachei de Cantaramasúbia, que quebra toda aliança que não foi feita contigo, Senhor. E nós conclamamos, Pai amado, a Tua verdade sobre nós, que os nossos ouvidos, Pai amado, não venha dar ouvidos ao adversário de nossa alma, não venha aceitar as mentiras de Satanás, mas que nós venhamos estar cada dia mais ouvindo a Tua voz, com o nosso coração entronizado em Ti, Papai querido, pelo poder da Tua glória, da Tua graça, da Tua misericórdia, para que assim, Senhor, nós venhamos posicionar verdadeiramente como rainhas, rainhas do Teu reino. Rebachei de Cantaramasúbia, que nós possamos bater no nosso peito e dizer: eu sou Esther, mas sabendo, Pai amado, que a força não é nossa, sabendo que a vontade não é nossa, que a força é Tua, a vontade é Tua, que assim como declara, Paizinho querido, Salmo 91, que em todo tempo o Senhor nos guarda, nenhum mal sucederá à nossa casa, nenhum mal sucederá à nossa tenda, Senhor meu Deus. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque nós estamos refugiados em Ti, em nome do Senhor Jesus, pelo poder da Tua glória, pelo poder da Tua graça e misericórdia. Nós conclamamos a Ti nesse dia, Senhor meu Deus e meu Pai. Pai amado, eu quero colocar aqui também, Senhor, famílias que padecem, Senhor meu Deus e meu Pai, e na vida profissional, Pai amado, essa pessoa não consegue parar em emprego nenhum, Senhor meu Deus e meu Pai, porque foi, Senhor meu Deus, aliançado, Pai amado, lá atrás, Senhor meu Deus, abriu brechas, portas espirituais que tem disseminado, Senhor, essa pessoa até o dia de hoje, mas nós declaramos por terra, em nome do Senhor Jesus, essa hereditariedade, e nós conclamamos um novo tempo sobre essa vida, sobre esse coração, Pai amado, que o Teu filho, que a Tua filha entenda que o Senhor é filho, rebachei, decanta, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Pai, que nós somos o Teu filho, nós somos os Teus filhos, Papai querido, Deus de graça, Deus de poder e de mistério. Pai amado, a Tua palavra vai nos dizer: consagre o Teu plano ao Senhor.
Senhor. Consagre os teus planos a mim, tudo irá te bem. Rebachei de cantaramassub. Então que nós venhamos refugiar nessa verdade, Senhor, meu Deus e meu Pai, que tudo em nossa vida, a nossa vida sentimental, a nossa vida emocional, financeira, espiritual, todas as áreas, quantas pessoas, Pai querido, Pai amado, engavetadas espiritualmente, porque estão aprisionadas, Pai amado, sobre palavras, estão aprisionadas sobre conceitos e não conseguem ter um relacionamento, Senhor, meu Deus e meu Pai, interino contigo, não consegue ter um relacionamento genuíno contigo, em nome de Jesus. Nesse dia nós quebramos, em nome do Senhor Jesus, pelo sangue do Cordeiro, nós declaramos quebrado todas as cadeias da religiosidade que tem aprisionado esta mente, este coração. E se houve alguma consagração a outros deuses, nós decretamos por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro um novo tempo, Pai amado, o teu tempo sobre a vida que nos ouve. Nesta manhã, Pai amado, nós profetizamos, nós declaramos novo tempo sobre as vidas, Pai amado, que entrarão para ouvir essa live. Deus amado, Deus querido, Deus tremendo, Deus maravilhoso, nós te louvamos, papai, nós te agradecemos e nós te engrandecemos nesta manhã pelo teu agir, pelo teu mover, pelo teu trabalhar sobre nossa vida. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que escreve a história. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que nos permite, Pai amado, recomeçar. Então que o teu povo, que os teus filhos possam entender, que nós venhamos entender, Paizinho, nessa manhã, Pai amado, que o Senhor tem um novo tempo, uma nova história, Pai amado, para nós. Que nós não venhamos aceitar e olhar, é assim mesmo, a minha família é desse jeito, meu avô foi assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, não. Mas que nós venhamos em nome de Jesus, que nós venhamos em nome de Jesus, nos submeter debaixo da tua vontade, Pai amado, permitir, Pai amado, dar todo o espaço para que o Espírito Santo venha trabalhando sobre nossa mente, sobre nosso coração, porque é o teu Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Rebachei de cantaramassúbia. Quantas vidas, Pai amado, encarceradas porque estão presas em pecados. É o Senhor, meu Espírito Santo, nosso amado Santo Espírito, que convence, Paizinho. Então eu peço a Ti nessa manhã, eu peço a Ti nesse dia, trabalha sobre essa mente, trabalha sobre esse coração, abre o entendimento, Pai amado, rebachei de cantaramassúbia. Pai querido, nós rejeitamos os pecados de estimação, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós confessamos, Pai amado, a Ti, aquilo, Senhor, que não Te agrada, Pai amado, Pai querido, que todos os dias o nosso coração esteja despojado diante do Teu altar, Senhor, para que nós venhamos viver no centro da Tua vontade e do Teu querer, e principalmente, Paizinho, da Tua presença, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Amém, amém, Mônica, aleluias. 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 Amadas, eu vou deixar você com esse clamor na sua mente. Aleluias. Eu vou dar um recado. O nosso culto de encerramento no Monte vai ser amanhã, quarta-feira, dia 13, às 19 horas. Não será na quinta, será na quarta. Amém? Amém. Sigam a Clécia no Instagram dela. Amém. Ela faz um trabalho maravilhoso, é uma pregadora, uma filha de Deus. Amém. Uma mulher assim que eu tenho aprendido muito com ela. Siga ela lá, ela vai começar um trabalho. Eu muito também, com você. Amém. Em nome de Jesus. Juntos. Que você receba essa oração e esse decreto sobre a sua vida hoje, minha irmã. Que você venha se levantar, no nome de Jesus, fazendo uma história, criando uma história diferente na sua família, deixando esse legado de paz e de amor. Amém. Você que não assistiu essa live, assista desde o início. Deus tem uma palavra para você. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe todas vocês, no nome de Jesus. Pai, Senhor.